É claro que a gente tem que trabalhar com alguns cenários, assim como algumas federações de indústria. Eu cito aqui o estudo feito ontem pela Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais. A gente passa a trabalhar numa perspectiva mais ou menos realista, né? Ou seja, todos nós defendemos o isolamento social, claro, né? Nós economistas entendemos a importância da preservação dos empregos, da salvaguarda das empresas, mas é claro que nós estamos, evidentemente, como uma ciência social da qual nós fazemos parte, nós estamos defendendo com unhas e dentes o isolamento social como o único mecanismo nesse momento, né, para diminuir, para frear o ritmo dessa pandemia que tem um estágio de contágio muito elevado. Então, nós sabemos, então, já que o isolamento social ele precisa ser mantido e por isso nós cenarizamos três possibilidades, né? Ou seja, a ideia de que a atividade econômica fique paralisada por 30 dias, num cenário intermediário, uma atividade econômica paralisada por 60 dias e num cenário considerado pessimista, mas talvez realista, a atividade econômica parada por 90 dias, né? Então, numa primeira estimativa que nós realizamos conjuntamente, ou seja, o Departamento de Contas Regionais da SEI e alguns economistas do Corecon, nós estamos acreditando que, por mais que o desempenho da agropecuária ele mais ou menos não sofra tanta interferência, evidentemente o setor industrial vai ser muito afetado, assim como o setor de serviços, né? A falta de mobilidade, a falta de movimentação econômica, né? E o isolamento, eles praticamente vão diminuir consumo e comércio de atividades e serviços das mais diferentes naturezas, preservando apenas algumas atividades relacionadas ao comércio de alimentos, bebidas, supermercados, hipermercados, farmácias, né? Ou seja, itens da primeira necessidade. Então, isso com certeza absoluta vai paralisar parte das atividades, né, industriais. O polo petroquímico de Camaçari já começa a evidenciar uma parada em várias plantas. A Ford de Camaçari, né, já paralisou as atividades há mais de 15 dias. Né? Então, é claro que as nossas estimativas precisam ser, digamos assim, aguardadas, né? Não adianta a gente, digamos assim, criar um cenário de caos, um cenário irreal, né? Infelizmente, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Inclusive, devemos estar preparados para uma taxa negativa em 2020 para a economia baiana, mas nós fizemos então e acompanhamos os cenários. Então, somente se a atividade permanecer parada por 30 dias e, após 30 dias, a reativação econômica, os planos, né, tomados tanto pelo governo federal como pelo governo estadual começarem a funcionar e começarem a reaquecer essa economia, né, o que a gente teria seria um desaquecimento forte no segundo trimestre do ano, com uma possível retomada lenta no terceiro e bem forte no quarto trimestre. Com isso, a nossa taxa de crescimento mantida, essa expectativa, seria de aproximadamente no intervalo entre 0,5% e 0,9%, ou seja, nós já não trabalhamos mais, evidentemente, com uma taxa positiva de 2, 2,5, evidentemente, mas ainda, digamos assim, ainda pensando na possibilidade, né, do intervalo mais brando, ou seja, 30 dias de paralisação, dada todas as medidas colocadas em prática, você teria ainda, graças ao desempenho do agronegócio, né, e de alguns setores que teriam uma capacidade de se reaquecer com a retomada do nível da atividade, então você teria uma expectativa de uma taxa de 0,5 a 0,9. Infelizmente, a maior parte de nós não acredita nesse cenário, né? Então, nós fomos projetando as tendências, né? Acreditando que uma parada razoável seria de 60 dias. Ou seja, nessa a gente já evidencia problemas na inter-relação dos setores produtivos, né? E uma demora maior para o reaquecimento. Isso faria com que nós apresentássemos uma taxa
ruim no segundo trimestre, né, bem ruim no segundo trimestre, e também ruim no terceiro trimestre do ano, né? Então, com um reaquecimento aí no quarto trimestre que talvez não fosse tão forte, né? Isso projetaria uma taxa de decrescimento para a economia baiana em aproximadamente 2%, né? No pior dos cenários, nós teríamos um retrocesso realmente dessa magnitude apontada pelas agências, pelas instituições internacionais, e confirmada a expectativa da OMC de uma redução de 30% no comércio mundial, né? Ou seja, no cenário mais catastrófico, nós poderíamos ter então uma paralisação da atividade por 90 dias, nós poderíamos ter uma taxa negativa do PIB da Bahia que gravitaria em torno de 4,5% a 6% negativo, né? Ou seja, é uma taxa, né, infelizmente, nada interessante, dadas as expectativas que a gente tinha em relação a 2020, dadas as possibilidades, né, de efetivação de investimentos industriais, de retomada da construção, de crescimento na produção de grãos, né? Enfim, é uma notícia não boa, né? Ninguém gosta de dar dado negativo de PIB, né? Mas a gente precisa trabalhar dentro de uma realidade.